Ok, começou a gravar. Então, esse é a aula de aspectos antropológicos, é o PET 3, semana 2, e a gente vai trabalhar a educação escolar indígena, né? Como vocês sabem, a educação é um direito de todo cidadão, mas nós temos uma modalidade de ensino diferente para a educação indígena, né? Por que ela é diferente? Porque, apesar de ela ter, ela seguia algumas regras da escola regular, né? Ela também tem características próprias da comunidade indígena na qual a escola está inserida, né? Então, a educação escolar indígena é assegurada por lei no Brasil há mais de 10 anos, né? De acordo com o artigo 210 da Constituição, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, né? A LDB, ela também afirma a importância de que se mantenha dentro das escolas indígenas as suas línguas maternas, ou seja, cada tribo fala o seu dialeto também nessas escolas. Eles aprendem, sim, a língua portuguesa, né? Mas eles têm também aulas na língua materna, e além dos conteúdos básicos, eles têm conteúdos próprios da cultura indígena, né? Então, tanto a Constituição Federal quanto a LDB, eles se preocupam com essa manutenção da cultura indígena dentro da escola, de uma maneira formal, né? A escola, ela está lá dentro da comunidade indígena, mas ela não tem o objetivo de substituir a educação indígena pela educação regular nossa, comum, né? Ela vai oferecer a educação regular, mas ela também faz a manutenção das identidades étnicas e dos valores desses povos, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil, apesar de existirem algumas leis específicas, né, a gente também tem a falta de cumprimento dessas leis, né? Nem todo lugar segue essa resolução. E isso é preciso que tenha um controle, que se faça uma busca nesse respeito. Então, cada estado tem a obrigação de cuidar da manutenção dessas escolas indígenas. Quando tem aqui em Minas Gerais, nós temos algumas comunidades indígenas que seguem regulamentações específicas, como também seguem as escolas quilombolas, né? Que são as escolas nos redutos dos quilombos, que também seguem regras específicas do quilombo, né? Elas seguem uma base regular igual às outras, mas elas têm algumas especificidades próprias dessa cultura. A educação indígena, ela envolve a cultura e o conhecimento de cada povo, né? E elas vão sendo trabalhadas dentro do cotidiano e da realidade de cada comunidade. Essa educação escolar, ela está voltada para esse povo, respeitando as línguas, o tempo próprio, a cultura e as especificidades. Por que isso? Né, tempo próprio. Eles não seguem os mesmos calendários da gente? Nem sempre, porque algumas tribos, né, moram em locais que são suscetíveis a enchentes, né, a cheias dos rios, né, são comunidades ribeirinhas, que estão ali na beira do rio, e que com a época das chuvas, esse rio sobe, então as aulas são suspensas até que a água volte ao normal. Então, eles têm tempos próprios e têm as especificidades de cada
tribo, né, que tem a sua escola. E para garantir uma educação de qualidade, a gente precisa saber o contexto, conhecer aonde essa comunidade está inserida, seu modo de vida, os instrumentos que eles têm acesso, né, para fazer a educação. Então, uma coisa que é bem bacana, tanto para a educação indígena quanto para a educação quilombola, é que, normalmente, os professores são pessoas da própria tribo, da própria comunidade. São pessoas que conhecem esse dia a dia, conhecem a comunidade, conhecem essa realidade, então eles conseguem fazer as adaptações de modo a atender as necessidades desses alunos, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, apesar de a gente já ter perdido muitas tribos, né? A gente tem que ter em mente que a gente tem mais de 300 povos indígenas, né? E quando a gente fala 300 povos, são comunidades que usam dialetos diferentes, né? Tem costumes diferentes. Então, cada um tem uma peculiaridade, cada um tem um ponto que difere do outro, né? Da outra tribo, e que isso é levado em conta na educação desses povos. A educação, como a nossa, né, regular aqui da cidade, ela precisa falar sobre a realidade que o estudante vive. Ele precisa entender, ele precisa, precisa vivenciar aquilo que ele está estudando. Então, eles têm né, um processo específico de aulas, recebem materiais também apropriados, e o que eu falei, os professores fazem parte da comunidade, na sua grande maioria, os professores são todos da comunidade. As escolas indígenas são essencialmente comunitárias, né? Assim como o dia a dia das comunidades, e na grande maioria das vezes, os professores são pertencentes à etnia, moram na comunidade, conhecem o aluno, e tudo que é feito na escola, né, de diferente, é discutido antes com a comunidade. Então, todos os projetos que vão ser implementados na escola, antes de eles serem implementados, é feita uma reunião com toda a comunidade, para ver se a comunidade aprova ou não aquele projeto, né? Se aquilo vai ser implementado na escola ou não. Então, é um projeto que é diferente do que a gente vê nas nossas escolas regulares, né? Que o Estado determina uma legislação e a gente tem que seguir todos os projetos. A escola indígena, ela tem essa liberdade de fazer as adaptações, né? E esses projetos passam pelo crivo da comunidade antes de serem implementados, né? Mas essa educação indígena, né, ela ainda enfrenta muitos desafios. Alguns a respeito das atividades sociais que acontecem na escola, da formação de professores, porque apesar dos professores fazerem parte da comunidade, para que eles possam ser autorizados a ministrar as aulas, eles têm que sair da comunidade e fazer faculdade, né, nas cidades vizinhas e tudo. Então, essa formação não é tão simples, né? Algumas tribos relutaram muito em permitir que as pessoas saiam da sua comunidade para aprender e voltem para dentro da comunidade, né? Eles têm medo, e com razão, né, que essas pessoas que saiam da comunidade percam as suas origens, né, e passem a difundir só a cultura das cidades
né, eles percam as suas origens. Então, isso é um processo que ainda existe de enfrentamento para que aconteça. Né, ó, aqui fala, ó, o problema na contratação dos professores, muitas vezes eles são informais. Por quê? Porque nem sempre a tribo, né, aquela comunidade, ela tem professores formados o suficiente para atender a demanda, para atender a necessidade de todos os alunos. Então, acabam sendo contratados professores informais, que não são formados naquele conteúdo específico. E isso, obviamente, afeta a qualidade do ensino que é ofertado. De acordo com o censo de 2017, 31% das escolas indígenas não tem um espaço físico construído pelo poder público, né? As aulas são ministradas em locais improvisados. Só um pouquinho, que começou a chover aqui, tá? Fecha a janela. Elas não possuem um prédio específico, né? Então, são locais improvisados, casas comunitárias, às vezes, o local de convivência da tribo também é cedido para que as aulas aconteçam, né? Ainda de acordo com o censo, 33% das escolas indígenas não possuem material didático específico, né, para a diversidade sociocultural. Eles recebem algum material, mas ele não é não é todo necessário, né? Precisaria que o material fosse mais adaptado, né? Fosse mais específico. Só que a gente encontra a dificuldade, além do conhecimento, de ter pessoas que conheçam essa cultura o suficiente para que se produza um material específico, mas também a diversidade. Lembra que eu falei que a gente tem cerca de 300 tribos diferentes? Então, a diversidade cultural também é grande, o que acaba dificultando um pouco a impressão de material específico para cada tribo, né? A responsabilidade e a coordenação nacional das políticas de educação indígena são do MEC, né, que é o Ministério da Educação. E cada estado e município se responsabiliza por colocar essas políticas em prática e acompanhar o andamento para formalizar essa educação, né? Para que um aluno de uma comunidade indígena, se ele quiser concluir o ensino médio lá na comunidade dele, e esse diploma valha para ele entrar numa faculdade qualquer, por exemplo, que ele queira fazer engenharia, né? É responsabilidade dos estados manter a regularidade, a formalidade dessa escola em funcionamento, para que esse certificado dele de conclusão do ensino médio seja válido para ele poder prestar um vestibular, por exemplo. Tá? Quem confere se isso está acontecendo, se existem problemas, é a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né, que verifica se as políticas voltadas para os povos indígenas na área da educação também estão sendo implementadas. Os povos indígenas enfrentam atualmente uma série de problemas, né, sendo difícil dedicar mais tempo às políticas educacionais, né? Eles possuem demandas que eles acham mais importantes, por exemplo, como garantir o próprio território, né? E nessa luta por manter o seu espaço, manter a sua cultura, os conteúdos escolares das escolas indígenas acabam ficando um pouco em segundo plano, né? Eles não têm uma vida tranquila
para poder se preocupar apenas com a escola, né? É bastante complicado o processo. A Base Nacional Comum Curricular, né? A BNCC, que é o documento que define as aprendizagens essenciais, vocês estão vendo com a Marília, né? Da educação infantil, e a gente já tem aprovado do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º. Esse ano deve sair a aprovação do ensino médio também da BNCC. Qual é a responsabilidade da BNCC? É criar conteúdos, aprendizagens essenciais, né, desde da educação infantil até o ensino médio, para que todas as escolas do Brasil, no mínimo, ofereçam essa aprendizagem mínima. Eles podem ir além? Podem ir além, mas eles têm que oferecer o mínimo. Isso é obrigatório. E na educação indígena, também a gente tem a BNCC, que contempla algumas dessas especificidades, né? As escolas indígenas, né? Apesar de não terem prédios específicos construídos com verba pública, elas precisam dessas verbas públicas para funcionar. E para que isso funcione, né, o MEC, que é o responsável por gerenciar essas políticas educacionais, ela precisa ouvir, ela precisa incluir os professores e as pessoas que vêm das comunidades indígenas nas secretarias de educação, para que eles ajudem a organizar essa política pública, né, de ensino específico para a educação infantil. Então, apesar disso, para a gente conseguir uma educação de qualidade, elas precisam que outras demandas essenciais sejam atendidas na tribo, como a garantia do território, a preservação do meio ambiente, porque isso faz parte da cultura e das condições mínimas que eles precisam para sobreviver. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Tudo tranquilo? Ok, então está fechado o seu microfone, Lucimar. Adriana. Oi, Raul. Pode falar. Eu acho assim, olha, na impressão, assim, a gente, quando a gente fala, lógico, a gente também viu isso na faculdade, mas você falando assim, dá a impressão que, assim, é muito solto, sabe? Eles podem criar, eles têm essa autonomia de criar o seu próprio método, meio de ensino, sabe? O que vai ser ensinado, sabe? E aí, dá a impressão que, tipo assim, olha, quando você pode escolher muito, dá a impressão que, não sei, fica muito vago isso, sabe? Que não é que eles podem, eles seguem as normas, né? Então eles têm um conteúdo básico, como qualquer estudante brasileiro tem, mas além disso, além desse conteúdo, eles têm uma parte específica voltadas para as tradições e as culturas deles, né? Mas eles não deixam de ter português, matemática, história, geografia, eles têm esses conteúdos. É que, além desses conteúdos, eles têm conteúdos específicos, né, que são voltados para a manutenção da cultura, como algumas aulas na língua materna deles, então, Tupi-Guarani, o Chavante, eles têm essa autonomia, e alguns conteúdos são adaptados para trabalhar, por exemplo, quando você trabalhar geografia, né? Além da geografia que nós conhecemos, eles também aprendem a observar a maré, a observar a mudança das estações,
porque isso interfere no dia a dia, interfere no cotidiano deles. Então, eles têm uma carga a mais. Não é que eles podem mexer na grade. Eles têm os mesmos conteúdos, mas eles têm um conteúdo a mais. O que eu ia perguntar é se essa orientação que vem do MEC, da própria FUNAI, não tem interferência na parte religiosa, como foi feito na época do descobrimento, né? Não, né? Não. Atualmente, o Estado é laico, né? Isso está na Constituição. O que é um Estado laico? Estado laico é um Estado que ele respeita todas as religiões, ele não predomina nenhuma. Então, quando são feitas as políticas, né, públicas de educação, isso é levado em consideração. Tanto que as escolas regulares têm o ensino religioso, né, mas o ensino religioso, atualmente, ele trabalha mais com temas voltados para a ética, para a cidadania, para companheirismo, para o respeito ao próximo, né, e não mais propriamente a uma religião, por conta da crescente, do crescente número de pessoas de religiões diferentes. Né? Então, existe esse cuidado, sim, de respeitar, não se impõe uma religião para eles. Importante isso, né? Bastante. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, a atividade, ela é bem simples, né? Depois do que vocês viram sobre a cultura indígena, né? Qual a sua opinião sobre essa cultura? E dê uma sugestão para que essa escola fique mais bem estruturada e ofereça uma educação de qualidade para os seus alunos. O que vocês acham que a indígena pode fazer para melhorar? Vamos lembrar que ela segue as regulamentações do MEC, né? Ela tem um currículo básico, ela pode fazer adaptações e trabalha a sua cultura, a sua língua materna, mas ela não tem, na grande maioria das escolas, ela não tem uma rede física adequada, ela não tem material preparado de forma adequada. Então, o que poderia ser feito para melhorar essa educação? Como que a gente poderia melhorar isso? Qual é a contribuição que a gente pode dar para que essa comunidade tenha uma educação de qualidade? Tá? Então, vocês vão fazer um texto pequenininho e postar no Classroom. Quem tiver dificuldade de postar no Classroom, pode mandar pelo WhatsApp. Ok? Alguma dúvida, gente? Não, nenhuma. Perfeito.